Olá pessoal, eu sou Edgar Silva, eu trabalho na WSO2 e hoje a gente vai falar para vocês sobre um assunto que é bem interessante. A gente vai falar aqui, o título da nossa apresentação é a Revolução Digital com APIs, da ideia à prática. A gente vem observando bastante a questão sobre como é que a gente consegue trazer praticidade, trazer pragmatismo com as iniciativas de API. Então esse vai ser o nosso grande foco dessa nossa apresentação. Falando um pouquinho sobre como a gente enxerga e onde que APIs podem nos ajudar, a gente tem que começar a olhar como é que a gente enxerga os negócios digitais. Então, quando a gente fala de negócios digitais, é muito importante a gente atentar o que acontece hoje em dia no mercado. Então, a gente tem que observar como que funciona a evolução dos negócios. Quando a gente observa a maioria das novas aplicações, como que fica a relação com os millennials ou geração Y e tudo mais e tal, existe uma forma totalmente distinta de lidar com esse público. A criação dessas alternativas digitais e tudo que a gente vê nascendo hoje em dia no mercado tem essa nuance de ser extremamente moderno. Então a gente viu aí as fintechs surgindo e causando aí um certo temor em algumas empresas do segmento de finanças e bancos e tudo mais. A gente tem aí, por exemplo, as companhias de viagens, né, que hoje em dia você, quando pensa em viagem, você não pensa mais na experiência de ir até uma agência e tudo mais. Tudo isso são experiências que você faz online. Então, ou seja, mudou um pouco a temática de como os negócios são feitos hoje em dia. E aí, como a gente falou aqui nessa evolução de negócio, isso acompanha muito a experiência do usuário. E é isso que a gente vai falar muito nessa apresentação. Porque a gente acredita que experiência é a chave para a gente poder mudar o negócio e poder mudar a percepção que os clientes e consumidores têm em relação ao seu produto, ao nosso produto e assim por diante. E, claro, para isso a gente tem que sempre otimizar as operações. E para isso, a tecnologia ela tem que ser um platô de inovação. Então, ou seja, a tecnologia ela nunca teve um papel tão grande como tem hoje no segmento de possibilitar com que as ideias que você tenha possam se tornar realidade. Então, é muito importante observar essas questões e trazer isso à tona de uma maneira muito pragmática e muito rápida. Porque hoje em dia a gente também vive, nunca a questão de tempo e dinheiro foi tão importante quanto hoje. Então, a gente não tem mais a desculpa de que para fazer tal coisa a gente precisa de investimentos altíssimos e tudo mais. Não, a gente tem aí o advento de tecnologias de cloud, a gente tem vários provedores de nuvem que você pode iniciar a sua solução e como a gente vê até aí alguns clientes, às vezes até começando algumas soluções apartadas, começando na nuvem, depois migrando ou até mantendo uma solução híbrida, parte nuvem, parte on-premise. Então, ou seja, a gente tem aí o advento da tecnologia como de grande ajuda para a gente. Isso aí nos traz a realidade do que a gente vê hoje, que é o consumidor digital. Então, o consumidor digital ele está atento ao que está acontecendo, ele investiga o que ele quer comprar, o que ele quer adquirir e ele reclama quando ele não é bem atendido. Então, é muito importante esses canais estarem conectados e você perceber quando esse tipo de ação e evento acontece. Então, a gente nunca precisou estar tão conectado. Então, hoje em dia, desde as crianças, desde os baby boomers, ou seja, nossos pais e avós, até eles estão conectados. Então, ou seja, a possibilidade de negócios que existe é gigantesca. E a gente tem que aproveitar isso. A gente vê aí no mercado as empresas que têm atentado para esse ponto, né, para essas questões aí, disparando como grandes líderes e ditando como que esse mercado vai evoluir e vai trazer as grandes novidades e aí com isso se tornando predominantes aí no mercado e se tornando líderes e assim por diante. Então a gente tem uma definição muito interessante para quando a gente fala de APIs, a gente fala que APIs é o conector digital. É claro que para você chegar e percorrer esse caminho, é importante que você tenha atenção a alguns pontos, algumas práticas que, dependendo de como você está implementando, você pode às vezes cair numa armadilha ou de repente você tem algumas formas de reaproveitar o sucesso de outras soluções e assim por diante. Então isso é bem importante para vocês. Mas até como um colega que trabalha conosco aqui no escritório de São Paulo, ele trouxe um termo que eu achei bem interessante outro dia. Falou assim que APIs são a digital glue, ou seja, a cola digital. Então, ou seja, mas tudo está em torno de integrar e conectar
essas soluções, ou seja, conectar empresas, negócios e pessoas. A gente tem um estudo aqui bem interessante quando a gente fala das possibilidades do que as APIs podem trazer para a gente em termos de funcionalidade, em termos de retorno e tudo mais e tal. E a gente pegou aqui um caso bem bacana que é a Expedia. A gente tem aí um crescimento considerável do faturamento da Expedia como organização. Hoje em dia, o último relatório deles aponta que em 2016 eles faturaram 8,7 bilhões de dólares, e desses 8,7 bilhões de dólares, eles têm aí mais ou menos 10% é gerado pelo seu website e 90% é gerado com suas APIs. Então, ou seja, hoje em dia para a Expedia é muito mais importante ter as suas APIs funcionando e monetizando do que seu próprio site. E isso aqui, se a gente for analisar o contexto histórico e o contexto de negócio de como isso aconteceu, eu acredito que é bem interessante para motivar você que está assistindo e que está aí de repente no seu... Eu estou aqui na minha organização e como que a gente faz para realmente digitalizar, né, e transformar da maneira adequada. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Expedia, todo mundo aí, quem utiliza portais para compra de hotéis, passagens e tudo mais e tal, conhece a Expedia aí há muito tempo. E o que aconteceu é que eles acumularam grande expertise numa determinada área. No caso, a reserva de hotéis, a busca de hotéis, pagamento e assim por diante. O que eles observaram? Bom, vários novos competidores, vários concorrentes vão surgir nesse mercado. Então, o que eles fizeram? Ao invés deles se preocuparem em dizer assim, não, a gente vai brigar com esses caras, a gente vai lutar contra eles. Claro, é importante, o mercado dita essas regras, o capitalismo dita essas regras, mas eles tiveram uma ação bem interessante. Eles falaram assim, bom, então por que a gente, em vez da gente se preocupar com uma pizza pequena, que é uma analogia que eu adoro conversar sempre com os nossos clientes, se a sua pizza ela é pequena e você é dono de toda essa pizza, é legal. Então eu gosto dessa analogia. Você tem uma pizza brotinho que é mais ou menos desse tamanho, certo? Mas imagina que se você trabalhar e você fazer com que essa pizza ela se torne desse tamanho e você conseguir uma fatia boa dessa pizza que se torna maior, você vai ter um retorno muito maior sobre o que você está operando no seu dia a dia. Então essa analogia eu acredito que tenha sido pensada dentro da Expedia e de várias empresas que seguiram o mesmo caminho. A gente tem aí, por exemplo, o eBay aponta que 60% da receita deles vem através de APIs. A Salesforce aponta que 50% do seu faturamento também vem de APIs. E quando a gente fala em Salesforce, a gente pensa numa aplicação de CRM. A gente não se dá conta de todo o ecossistema de APIs que existe por trás do Salesforce. Então, ou seja, essas empresas e organizações estão pensando diferente, trazendo à tona a criação de APIs como realmente, como eu falei anteriormente, platôs de inovação e platôs também de receita. Voltando aqui ao caso da Expedia, a gente vê aí vários outros portais de busca de hotéis e quem trabalha, né, tipo, viajando e tudo mais está habituado com esses portais e muitos desses portais utilizam a própria API da Expedia. Então o que a Expedia fez? Falou assim, bom, em vez de eu perder essa transação por completo, eu vou participar de um pouco dessa receita. Então essa é a ideia, essa é a mentalidade que a gente tenta levar, né, para alguns clientes que a gente trabalha e a gente tem conseguido um resultado super bacana. A gente tem aí o Sepro, que é uma empresa do governo, acho que muitos conhecem, é o Serviço de Processamento de Dados Federal. Então ele atende aí várias empresas no âmbito de governo e tudo mais. Uma das coisas que é bem interessante nesse projeto API Gov do Sepro, quando a gente fala de transformação digital, eu acredito que a gente tem que separar um pouco a questão de marketing para o que é realmente pragmático. E no caso do Sepro, o que eles têm é o seguinte, eles têm várias APIs, várias informações do governo inteiro. Então, e muitas das APIs elas estão ligadas a, por exemplo, informações de veículos, informações de condutores, infrações, desde questão de tesouro, pagamento, ou seja, tem uma porção de APIs que hoje proporcionam um acesso muito restrito e proporciona também uma experiência, às vezes, não mais interessante ou não da forma como a gente está acostumado no dia a dia das aplicações de hoje, que basicamente as informações são em tempo real. Então,
o que eles pensaram é o seguinte: bom, então por que a gente não pode criar uma segmentação como se fosse um birô de serviço e poder expor essas APIs e monetizar essas APIs, gerando assim uma fonte de receita para o órgão? Né? Então, ou seja, a ponto de, quem sabe, num dia isso aqui ser uma grande fonte de receita para essa organização. Então, esse é um grande exemplo de transformação digital, porque essa empresa ela confia nessa questão de APIs e algumas outras iniciativas correlatas para que eles possam sair do modelo que eles atuam hoje para ir para um novo modelo. Então, isso é importante a gente atentar. Como eu vou falar bastante aqui durante essa apresentação, existem muitas empresas que vão falar transformação digital. Eu escuto coisas que, honestamente, são bem interessantes. Transformação digital é fazer DevOps. Não necessariamente. Transformação digital você tem com um software de data center ou um storage. E a nossa ideia de transformação digital é transformação de experiência. Então, ou seja, é importante as empresas atentarem para isso. Assim, como que a gente pode ser desse modelo, como eu falei anteriormente, de produtos e experiências físicas, né? Se a gente for pegar aí um banco, um ATM, alguma coisa do tipo, para alguma coisa no meu celular, onde eu possa realmente ter uma interação mais rápida, mais ágil, tornando assim uma experiência melhor. Aqui tem algumas interfaces do portal do Cepro, né, das APIs que eles têm. Como eu falei anteriormente, isso é algo que a gente sempre fala e que a gente vai passar toda essa onda de transformação digital falando isso aqui, que na verdade transformação digital é transformação de experiências. Então, ou seja, não adianta você muitas vezes mudar algo de infraestrutura ou mudar alguma coisa, sei lá, até na sua aplicação web, se isso não trouxe uma experiência interessante para os seus clientes. Eu não vou aqui citar os exemplos clichês de Airbnb versus os hotéis, Facebook versus agências de comunicação, porque todo mundo, esse é um exemplo que já está batido, mas o que as empresas estão fazendo diferente é proporcionar essas formas de consumir os serviços de uma maneira inovadora. E é isso que a gente tem que ficar focado e é isso que APIs podem permitir a gente de uma maneira muito tranquila. Experiência é tudo. Então isso aqui é algo que, se eu puder deixar uma mensagem dessa apresentação para vocês, é que a API permite com que você transforme a experiência do seu consumidor final e dos seus parceiros e das suas empresas que fazem parte do grupo e assim por diante. Então experiência é a palavra-chave. A gente pode pensar o seguinte: mas eu sou uma empresa muito tradicional, de repente eu sou uma empresa familiar e eu não tenho como digitalizar a minha empresa. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está ligado aí à ciência da computação, que é uma ciência que a gente pode dizer que é nova comparado à engenharia civil, elétrica e assim por diante, mas uma das coisas interessantes da nossa área é que assim, a gente tem solução para tudo, se você for parar para pensar. Então, em tudo você consegue aplicar uma melhoria de experiência. Então, aqui nesse slide, aqui eu aponto um software de academias. Então, eles têm algumas funcionalidades que eu acho super interessantes, são o pessoal da CloudGym. E o que eles têm? Esse software permite que os clientes deles, as academias no caso, ao invés de utilizar o fingerprint, possa utilizar uma câmera e que possa detectar, possa fazer reconhecimento facial do aluno. Então, ou seja, o aluno ele entra na academia, a partir do momento que ele chega, em vez de colocar o fingerprint, ele vai ver o próprio rosto dele, certo? Vai ser reconhecido e ele vai poder passar na catraca e tudo mais e tal. Você vai dizer assim, mas a funcionalidade é a mesma. Mas qual que é a diferença de você se ver? Então você começa a tornar um processo extremamente pessoal, porque você está ali se reconhecendo e conversando com o pessoal da CloudGym, os caras têm umas ideias bem bacanas. Uma das coisas que eles pretendem fazer é, quem sabe, um dia até começar a armazenar as imagens e de repente detectar quando a pessoa chegou de mau humor, de bom humor, ou se a pessoa de repente ela está tendo algum resultado através, sei lá, da mudança de expressão facial, se a pessoa ganhou, perdeu peso e tudo mais. Então são várias informações que estão ali exatamente porque um pequeno processo foi digitalizado. Além disso, isso permitiu uma melhoria de experiência, porque fingerprints tem problema para reconhecimento de digitais de pessoas, né, da melhor idade, digamos assim. Então pessoas mais velhas têm a questão de desgaste e você não tem como adentrar. Então, são pequenas coisas que geram grandes impactos. Essa companhia aérea, eu posso dizer que ao longo do tempo ela foi me conquistando. Isso como eu, Edgar, como CPF,
como consumidor, e eu venho percebendo o quanto a Gol, linhas aéreas, vem realmente focando nessa transformação e melhoria da experiência. Então, eles têm agora aí o check-in por reconhecimento facial também. Várias empresas, antigamente você tem seu cartão de embarque, né, com o seu celular, você chega lá, escaneia tudo mais e tal. Várias pessoas já devem ter passado pelo que eu passo algumas vezes, o scanner não detecta, ou então a internet na hora lá do portão de embarque não está funcionando, você perdeu lá o cartão de embarque. Então, ou seja, eles pensaram em algo simples, que é assim, pô, por que não o cartão de embarque ser o próprio rosto da pessoa? Então isso vai otimizar tempo, vai melhorar a experiência e uma coisa importante é a percepção positiva. Então, como eu falei, a gente foi de um software de academia para uma companhia aérea. De repente você pensa, puxa, quantas indústrias existem nesse segmento que estão aí entre esses dois negócios que também podem pensar em coisas pequenas, mas que, novamente, geram alto impactos e melhoram a percepção de uma maneira grandiosa, né, para os clientes e consumidores do que eles vendem, do que eles ofertam e assim por diante. E aí, como a gente falou no início, isso aí é legal, isso aí é bacana, isso aí é o que a gente conhece como, né, todos os benefícios de APIs, mas como que a gente faz isso valendo? Uma das práticas que a gente aborda bastante, né, nas nossas consultorias, nossos clientes e tudo mais, é a gente implantar um modelo de API sempre primeiro, ou API first. Então, se você observar aqui esse slide, antigamente a gente primeiro implementava um back-end, primeiro implementava um endpoint, ou seja, lá o nosso serviço da forma que a gente quisesse e tudo mais. E aí a gente colocava uma API sobre esse back-end. Isso é ok, isso funciona, e aí a gente disponibilizava isso para as aplicações consumidoras. Qual o movimento que a gente vem acompanhando, que vem se transformando hoje em dia? Se você olhar aqui esse slide, você vê aqui em laranja, né, que é o primeiro passo, então você primeiro desenhando a API e criando mocks. Então, onde isso aqui é importante, Edgar? Por que isso aqui, que loucura esses caras estão fazendo? Uma das coisas importantes aqui, depois a gente vai sumarizar isso lá na frente, mas envolver a área de negócio é extremamente importante. Então, um dos aspectos que faz com que a sua iniciativa de APIs possa ser exitosa é você engajar a sua companhia, engajar a sua área de negócio. Se possível, o presidente, o dono da sua empresa, ele tem que saber que a sua iniciativa de API visa melhorar os processos, ou melhor, maximizar a receita, o faturamento que a empresa está tendo atualmente, ou melhorar o posicionamento dela no mercado. Então, ou seja, você tem que ter claro que a sua iniciativa ela vai trazer benefícios e que isso é algo que a organização inteira enxerga. Então é muito importante você envolver o máximo de pessoas possível. E quando você envolve o máximo de pessoas possível, especialmente pessoas de negócio, cada um vai trazer as suas demandas, as suas dores e as suas necessidades. E é muito importante você endereçar isso de maneira focada, né? E para você poder saber o que vai dar certo ou não de uma forma rápida, quando você faz um esqueleto da sua API, entrando aqui numa parte um pouco mais técnica, mas você planeja o seu Swagger da sua API e você pluga um mock que faça pelo menos um teste de retorno de informação que é a priori fixo, você já consegue pelo menos gerar um aplicativo móvel, você consegue gerar um bot, você consegue gerar uma integração com um parceiro e validar se essa sua API realmente ela vale a pena investir mais. Com isso vencido, com essa etapa conquistada, mover para implementação é algo extremamente simples, extremamente fácil. Então, API First é uma prática super bacana, a gente vem implementando em vários clientes e assim, a percepção é muito, muito legal. E quando a gente fala aqui nesse slide sobre como que a gente vê as empresas digitais, numa arquitetura de referência, a gente usando aqui uma analogia de camadas como se fossem uma cebola, então você tem aqui os dados na parte central, você tem os serviços que permeiam serviços e sistemas que permeiam esses dados, você tem integração que também permeiam e está ali ao redor dos serviços e sistemas, e as APIs. As APIs dando acesso externo e comunicação com diversos outros agentes que podem participar dessa interação. E aí você com isso consegue promover produtos digitais. No modelo de arquitetura de produtos digitais, aqui no slide 14,
a gente pode ver aqui o que a gente vem propondo para alguns clientes. Então, ou seja, eu não vou entrar aqui muito na questão técnica, mas acho que é importante a gente frisar aqui alguns pontos. Então, a gente vê muito hoje em dia a utilização de integração contínua, ou seja, toda a prática de DevOps sendo algo muito importante dentro das organizações, e é muito importante que as suas APIs possam ter soluções que estejam aderentes a esse mundo, a essa nova realidade. Isso é algo que todas as companhias estão aí, utilização de Jenkins, que permite integração contínua, entrega contínua, você poder ter toda a parte de infraestrutura como código, e aí você tem a utilização de Puppet, Chef, Ansible, como ferramentas de infraestrutura, mas que tem toda essa nuance de APIs, de integração, de configuração. Isso trabalhando junto e bem orquestrado, eu diria que é mágico, porque realmente faz com que você precise de menos pessoas e faz com que você se foque no que é importante, que é um negócio, que é, como falei para vocês, focar na experiência. E aí a gente vê hoje muito também a utilização de containers. Então você tem aí o Docker como um dos grandes caras aí no mercado, que você consegue containerizar os seus microserviços de maneira muito tranquila. E aí, como a gente já pegou o gancho de microserviços e microintegrações, existem empresas que têm barramento de serviço e que já têm suas integrações prontas. A gente tem um cliente na Argentina que ele utiliza um Service Bus de um outro fornecedor que tinha suas integrações todas prontas, não tinha nenhuma necessidade de a gente recriar esse serviço. A gente foi lá e reutilizou sem nenhum problema. E é muito importante você falar o seguinte, mas eu não tenho Service Bus, eu vou partir para a implementação de microserviços. É muito importante você atentar como é que você vai tratar essa questão de microserviços, como é que você vai juntar, como é que você vai compor e como você vai expor isso para suas APIs. Então isso aí a gente enxerga como algo bem importante também. E aí, como eu falei, você sempre vai precisar de alguns serviços de integração e de composição, porque dependendo da abordagem, como você decompõe seus microserviços, você vai ter algum cenário que você vai ter que montar um microserviço de cliente com pedidos, você vai ter que juntar esses dois microserviços, compor em algum momento, algum cenário. E é importante que as suas APIs possam ter essa flexibilidade para poder tornar isso real, ok? E aí a gente tem toda a parte de camada de segurança, toda a parte de API Gateway, tudo isso que realmente faz com que você possa ter soluções que possam te apoiar bem na sua iniciativa de APIs. E aí, como eu falei anteriormente, APIs estão em todas as camadas, a gente vê aí desde interface gráfica até infraestrutura, dados, aplicação, então, ou seja, não tem para onde correr, a API hoje em dia está em todo lugar. E aí um exemplo aqui, eu não posso deixar de ser clichê, já que esse exemplo ele é super utilizado, mas ele é bem ilustrativo ao que a gente acredita que é o correto. Vamos pegar o Uber, que é uma grande referência e tudo mais, todo mundo conhece. Quando o pessoal e a equipe do Uber, assim como a equipe de vocês, pode um dia se deparar com o seguinte, a gente tem aqui que lidar, no nosso aplicativo a gente tem que lidar com SMS e ligações, né? A pessoa tem que ligar e tudo mais e tal. A gente tem que permitir logins dos usuários e de repente autenticação com login social. A gente tem que permitir pagamentos e mapas. Se a gente tivesse essas necessidades há 15 anos atrás, a nossa solução seria, bom, vamos implementar tudo em casa, certo? Então isso aí é algo que a gente ainda vê algumas empresas indo por esse caminho. O que o Uber fez foi um pouco diferente. Ele falou o seguinte, não, isso aqui que eu posso externalizar, que eu posso ter, digamos, o best of breed, ou seja, o melhor de cada segmento e integrados com a minha solução, e eu vou poder proporcionar uma melhor experiência. Então, para SMS ligações, eles pegaram, por exemplo, algo como Twilio, ou similar, ou análogo. Para a parte de autenticação social, eles pegaram no Facebook. Para pagamento PayPal, para mapas, pegaram no Google Maps. Então, ou seja, esse mesmo sentido e essa mesma, diria, metodologia você pode trazer para a sua organização. E pense o seguinte, se dependendo do negócio que você tem, alguém pode usar o seu negócio dentro da aplicação deles. Então, se você tem um software contábil que faz um cálculo de uma maneira que ninguém no mercado faz, você tem potencialmente uma grande API aí dentro da sua organização. Expor essa funcionalidade como API pode ser uma grande vantagem competitiva, voltando lá à questão da Expedia. Então, essa questão estratégica tem que estar sempre muito bem conectada quando a gente fala, né, dos clientes. E aí, falando um pouquinho dos arquétipos de APIs, o que você vai encontrar, porque você vai perguntar o seguinte, puxa, legal, achei legal essa apresentação aí que
que vocês já agradecendo aí o pessoal do Mundo API, né, disponibilizaram para a gente, mas como que eu começo isso aqui de verdade? Então, a gente definiu dentro da nossa organização, dentro da nossa área de consultoria, alguns processos bem pragmáticos. E a gente dividiu aqui pelo menos 4 tipos de APIs que a gente pode focar inicialmente. Seriam APIs de dados, ou seja, você pegar os seus bancos de dados, seu banco de dados, suas tabelas, suas views, stored procedures e converter isso como algum serviço que tem uma camada de acesso, no caso HTTP, seguindo o padrão JSON e tudo mais e tal, ou criando um microserviço, da forma como o cliente quiser. E aí você tem, como nessa primeira parte, algo muito fácil de entregar um MVP das suas APIs. Então, alguns clientes começam partindo dessa funcionalidade. Mas você tem APIs de função, você tem APIs compostas, tem as suas APIs de negócio. Então, aqui no próximo slide, a gente tem aqui, por exemplo, API de função. Você tem lá um cálculo de frete. Então, eu vou expor isso aqui como API. Eu tenho alíquotas, eu tenho validações, eu tenho uma parte de assinaturas. Então, ou seja, eu vou externalizar essa minha API com uma função, mas eu também posso fazer uma junção, uma composição. Então, por exemplo, aqui nas minhas APIs compostas, eu tenho uma validação de frete, onde eu junto minha API de validações com a minha API de fretes num único serviço. Então, isso aqui é algo que a gente também vê bastante. E APIs de domínio, que podem englobar até mais de, não somente composições, mas composições de composições, o que é algo que a gente vê muito no mercado e que é importante apenas que a empresa possa ter a atenção de governança e como que isso é construído, como que isso é mantido, como isso é versionado, para que você não perca o controle, ok? Bom, para finalizar, a gente está aqui no último slide. Eu queria finalizar essa apresentação compartilhando 5 passos de sucesso que a gente enxerga, que a gente viu de comum nas iniciativas que a gente acompanhou até o momento em vários clientes em toda a região, em todo o mundo. O passo 1 é envolver o negócio. Como eu falei aqui anteriormente, é muito importante que não só a tecnologia, mas as unidades de negócio, as line of business, as business units estejam envolvidas com a sua iniciativa. Isso aqui vai fortalecer e vai fazer toda a implementação e até busca de patrocínio, de orçamento de uma maneira muito mais fácil, certo? Pensar na experiência, ou seja, a experiência é muito, muito importante. E quando você pensa na experiência, que é o passo 2, está ligado aí diretamente ao passo 3, que é assim, inove sem ter medo. Ou seja, tem a ideia, ela pode ser a ideia mais absurda, mas como falei, na ciência da computação, é difícil um problema não ter solução. Tecnologicamente, você vai conseguir fazer de alguma maneira. Pode não ser a melhor na primeira versão, mas com certeza você vai conseguir evoluir. Capture uma solução e implemente pelo menos um MVP. É muito importante você ter iterações e quick wins, ou seja, capturar cenários pequenos, evoluir e ir melhorando e tornando essa prática algo muito comum dentro da sua organização. E o passo 5 repita tudo isso. Ou seja, faça com que seu processo seja iterativo, incremental e que você consiga realmente observar que você está caminhando para frente. O importante é isso, ok? Bom, eu vou terminando por aqui. Eu queria deixar aqui como últimas palavras aqui, agradecer muito o convite do Mundo API, muito legal para a gente estar participando aqui desse evento. E além disso, como eu falei, se eu pudesse deixar 2 mensagens para vocês sobre como a gente enxerga a API, como a gente gostaria que o mercado enxergasse a API, APIs são os conectores da era digital e que podem permitir que você possa entregar uma melhor experiência, ok? Eu agradeço muito, eu deixo aqui meu e-mail e a gente está à disposição. Um grande abraço e até a próxima.